Bom, gente, boa noite. O tema foi sugerido, né, a partir desse mês de março, que tanto se fala, né, tema da mulher, e aí a gente pensou em trazer para fechar esse diálogo múltiplo desse mês. E aí é um tema muito amplo, né, a gente não sabe nem para onde ir. E aí eu fiquei pensando, ser mulher, vivências corporais e a construção coletiva da liberdade, né? Então, 5 minutos para cada coisa. Bom, ser mulher, né? O que é isso? Eu fiquei pensando. E, para começar, eu queria que a gente se situasse fora dessa questão genérica, né, de ser mulher. Que a gente se afaste dessa coisa abstrata, né, universalista, homogênica, da mulher branca, né, e de classe média. Não, a gente tem aqui mulher, um grande guarda-chuva, e abaixo desse guarda-chuva, essa diversidade é maravilhosa que nós formamos essa abstração, trazendo essa materialidade, concretude, né, dessas diversas mulheres. Por exemplo, né, quando a gente traz a mulher quilombola, a mulher indígena, né, a mulher periférica, a mulher preta, né, a mulher trans, a mulher cis. Então, assim, não vai ter tempo algum, claro, de falar de cada uma, mas só para situar, de quando a gente está tentando, né, trazer, que a gente está se situando para falar aqui, são mulheres nesse sentido. Bom, e aí o que é ser mulher, né? As perspectivas que trazem a gente para refletir o que é ser mulher. Temos a perspectiva biológica, ainda muito forte, né, na nossa sociedade, né? Que ela faz, né? Pega o sexo biológico e o gênero e encaixa, né? E não faz uma dissonância, faz uma coisa como a outra, não separa. Essa lógica binária, né? Ou você está aqui, ou você está aqui. Fora disso, não existe. Muito forte ainda. E a gente também tem uma perspectiva que consegue separar isso, né? Quando você traz o sexo biológico para um lado e a questão do gênero para o outro, dentro de uma perspectiva mais sociológica, embora muito trabalhado pela filosofia, né? E quando a gente consegue separar a partir desse momento, né, da perspectiva sociológica, a gente olha para o gênero como uma construção social. Tem uma frase muito famosa, né, da Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, né? Torna-se mulher. Isso é bem instrutivo disso que a gente está dizendo aqui, quando ela separa essas duas esferas. E outra, né, feminista, bastante atuante, que a gente lembra muito quando vai falar sobre isso, é a Judith Butler, quando ela vem falar da questão da performatividade. O que ela faz? Ela traz a concepção de que até mesmo o sexo biológico é uma construção social, né? E aí ela destaca isso ainda mais, né? Mas de que forma ela faz isso, né? A maneira como a gente entende até o que é biológico também é produzido socialmente. Ela traz essa questão. Bom, quando eu estava pensando nisso, que a gente fala assim, né, o que é ser mulher hoje, e eu fiquei pensando assim, a pergunta que me chegou para me levar por esse caminho, assim, quem define quem eu sou? O que define quem eu sou? Eu fiquei muito nesse lugar. Bom, a gente está aqui no movimento atualizante da pessoa, né? E aí eu fiquei pensando, né? Quais são os processos que a gente vivencia, processos socioculturais que vão construindo o nosso modo de ser e de estar no mundo, né? O modo como a gente se percebe. E a gente vê que o gênero, né, é um grande marcador nisso, porque quando nós somos situados em determinados lugares, em determinados papéis, isso também determina o nosso modo de estar no mundo. E esse modo de estar no mundo, quando a Judith fala dessa questão da performatividade, ela traz que essas práticas reiteradas, que a gente precisa confirmar todo dia esses papéis e nos situar em certos lugares, acaba trazendo uma espécie de normalização, né? Então, que padrões que nós mulheres, hegemonicamente, né, estamos sendo inseridas, né? Geralmente, somos preparadas, né, para um casamento,
ser boa mãe, né? A capacidade reprodutiva é outra coisa que recai muito sobre a mulher. E, então, vários padrões e normas sociais em que a gente acaba sendo situada nesse lugar. E, a partir dessa questão, quando a gente é situado nesse lugar, a gente pode pensar, quando a gente se encaixa nisso, e aí a gente pode entrar, de que forma a gente vai para esse lugar, né? E aí a gente pode pensar na questão das vivências corporais. Como nós, enquanto corpo nesse lugar, como é que ele é visto, como ele é percebido. E a gente pode pensar essas vivências corporais como tudo aquilo que nos atravessa. Por exemplo, as violências que sofremos, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, porque não tem como a gente falar sobre mulher e passar batido, né, no que a gente está vivendo por aí. Os padrões que a gente é submetido, como é que a gente forma a nossa subjetividade, a nossa identidade. Então, é um corpo que é historicamente controlado, julgado e regulado, né? Mas é um lugar de memória também, né? De resistência, e onde a gente está construindo uma liberdade. Historicamente, quando a gente fala da mulher nesse lugar de estar sempre sob julgamento, sob regulação, né? Uma tutela muito vinculada ao patriarcado, né? Nesse lugar que ela sai da tutela de um pai e passa para a tutela de um marido, onde a sua autonomia é muito restringida, se é que momentos em que ela tem essa autonomia, né? E depende muito de como é que a gente vai falar, que abordagem a gente vai trazer, né? Então, ela tem o seu corpo restrito a um espaço doméstico, né? A reprodução e a objetificação. Quando a gente fala disso, dessa questão das vivências corporais, a gente pode lembrar do assédio, que é uma coisa muito vivida, principalmente o assédio sexual. A gente é um lugar que, quando a gente vai conversar com as mulheres, a gente se assusta em perceber o número absurdo, grande, muito grande, daquelas que dizem assim, sim, eu já passei por uma situação de assédio. É quase que uma cultura, né, na sociedade que a gente vive. A objetificação, que a gente pode falar nisso aqui, eu faço até uma pontuação, né? Por exemplo, as mulheres pretas, né, que têm seus corpos muito sexualizados na sociedade. Isso, historicamente, num país escravocrata, né, como a gente foi, uma abolição que ainda não se finalizou, né, porque os direitos ainda estão sendo... ter que fazer valer direitos que ainda não foram conquistados. E uma coisa que a gente vem trabalhando muito e vendo, infelizmente, né, a questão do feminicídio. Embora, particularmente, eu não acho que esse número tenha aumentado. Eu acho que esse número está sendo revelado, né? Aquela história que a gente fala, né, de briga de marido e mulher que não se mete a colher, que hoje juridicamente já não é mais possível, está vindo, está sendo, né, de certa forma, desmascarado. Essa questão do feminicídio, a gente tem ela como uma violência de gênero, e ela é uma questão estrutural na nossa sociedade, por isso tão difícil de lidar com ela. Mais recentemente, a gente teve alguns casos que teve grande repercussão nacional, né, de crianças, né, que passaram por violência sexual, engravidaram, né, e está a questão do aborto, né, inclusive querendo retroceder, né, na lei, né, que a gente já tinha avançado um pouco, querendo retroceder. Aí, quando eu fui ver isso, porque é um assunto que eu tenho visto recentemente por outro ano, né, que eu tenho estudado, como eu estudo suicídio, eu tenho estudado suicídio de crianças, que já, a partir de 5 anos, a gente já tem encontrado, e aí eu tenho dados dessa questão de crianças. E aí, quase 15 mil crianças nasceram no ano de 2022 no Brasil.
de meninas entre 10 e 14 anos. Em sua grande maioria, fruto, né, de violência sexual. Desde muito cedo, é muito normalizado essa cultura no nosso país e muito difícil de avançar. Se a gente olhar o que tem acontecido recentemente, acho que foi semana passada, né, a questão da criminalizar, né, a misoginia, foi uma coisa que a gente acha que está avançando e a gente ainda vê tantas pessoas com dificuldade de reconhecer que nós vivemos numa cultura de feminicídio, onde 4, 5, 6 mulheres todos os dias perdem a vida simplesmente por ser mulher, né? E aí eu trago, né, os mulher cis e mulher trans. Em 2023, eu fui dar uma palestra sobre as mulheres. E aí eu levei uma pesquisa, eu não lembro se foi na ANTRA que eu peguei a fonte, porque eu uso muito a ANTRA e o Grupo Gay da Bahia, quando eu vou estudar esses temas. E o que apresentava? Foi em 2023, né? Quando você tem esses assassinatos, homem trans e mulher trans, havia, em 2023, segundo esse dado, 9 mortes de homem trans e 137 mortes de mulheres trans, né, com crimes de ódio cruel. Então, nesse lugar de mulher, a violência é perpetuada e ela continua. E ela é muito naturalizada, e é muito difícil a gente estar conseguindo avançar sobre isso. E é muito triste a gente ver tanta polêmica. Eu não pensei que a gente ia ter tanta repercussão, uma lei que criminaliza, né, criminaliza essa questão da misoginia. E está cada vez mais difícil, porque isso está adentrando cada vez mais os jovens, né? O que a gente tem visto de jovens adolescentes, muito jovens, com essa questão da misoginia, é impressionante, é um dado alarmante, que a gente precisa muito pensar sobre isso. São pautas que não podem ficar, né, para trás, de lado, porque elas estão na nossa vivência todos os dias. E quando a gente fala na construção coletiva da liberdade, é pensando nisso, né? Não, nenhuma liberdade ela é conquistada de forma unitária, sozinha, né? A gente precisa trabalhar em rede, né? De forma fraterna, né? Muito termo mais atual, a questão da sororidade, né? Mas eu penso também que, para além dessa rede de apoio entre as mulheres, é preciso também dialogar com homens, sabe? Que olhem para isso e sejam também pessoas que busquem, né, essa, como é que eu vou dizer, essa compreensão do que é essa cultura que a gente está vivendo, tão machista, tão misógina, né, tão violenta. Acho que a gente tem que ampliar, sabe? A rede de apoio mas eu acho também que a gente não deve generalizar. E quanto mais apoio a gente tem, eu acho isso muito importante, que eu acho que é sempre no diálogo que a gente avança. E, para finalizar, eu acho que isso deve ser feito nessa construção coletiva, quando a gente faz, saindo muito dessa questão genérica, abstrata que eu falei no começo, né? A gente tem que trazer a questão da interseccionalidade quando a gente vai falar disso, né? De que mulheres a gente está falando quando a gente pensa na construção coletiva, né? Essa interseccionalidade precisa estar vista. É uma mulher preta, periférica, né? É uma mulher branca, classe média. Então, essas questões, para a gente ter mais, se aproximar delas, a gente precisa se aproximar dessas particularidades também. Embora todas sejam mulheres, a forma como a gente vivencia esse ser mulher é diferente. E isso precisa muito ser abarcado. E essa questão da interseccionalidade tem ajudado muito a gente a olhar para questões que antes não eram tão vistas, né? Então, assim, é isso que eu tenho para dizer. Depois a gente abre mais, né, para um debate mais amplo. É importante saber
que eu acho que quando a gente fala dessa questão da construção social, a gente constrói mesmo todos os dias o que a gente está vendo. Então, se a gente constrói, a gente pode desconstruir, né? É algo que está sendo socialmente construído. Então, a gente pode trabalhar para que isso seja diferente, né? É isso, gente. E aí vai, Boa Dani. noite. Sim. Boa noite, gente. Então, eu queria trazer algumas reflexões de um outro olhar. Eu queria falar um pouco da maturescência, do amadurecimento das mulheres, do envelhecimento e como a proposta, né, dessa nossa, como tema, né, são as vivências corporais e a construção coletiva dessa liberdade, e é um tema que tem me sido muito caro, muito precioso, que é o envelhecer e um novo significado para esse envelhecer das mulheres, mesmo em meio ao que a Elizabeth traz, que é muito verdade, muito real, em meio ao feminicídio, em meio à misoginia, mas eu acho que a gente tem uma coisa a destacar e a celebrar, que é a potência das mulheres que estão envelhecendo e o quanto que a gente tem ressignificado esse nosso processo de envelhecer, né? Mesmo em meio ao etarismo, que é um ponto que a gente precisa avançar na discussão, mas o envelhecimento tem sido um tema transversal que eu tenho discutido e tenho estudado e tenho trabalhado na perspectiva da saúde sexual e saúde reprodutiva das mulheres. Então, hoje a gente conseguiu nos realocar, e aí eu estou falando tanto das mulheres pobres e das mulheres numa classe mais privilegiada. Claro que o privilégio de classe, ele bonifica as mulheres que estão envelhecendo, mas o que eu tenho visto nesse movimento, nessa liberdade coletiva, são mulheres ressignificando a sua existência a partir da própria experiência de envelhecer, procurando gozo e satisfação, procurando libido, onde antes era vazio. Então, os estudos apontam para esse momento, né, do climatério e menopausa, que é um tema que eu tenho discutido, porque nós somos a população que envelhece a cada dia e que a gente tem, né, uma média de vida aumentando nos últimos 20 anos, né? Nós ganhamos mais de 20 anos de vida no Brasil, mesmo em meio a um Brasil tão desigual, né? E como que hoje mulheres têm buscado espaços para ressignificar o seu ser mulher, sem viver somente a angústia do ninho vazio. Então, as pesquisas, elas têm apontado para esse processo de ressignificar a própria história, de procurar libido onde antes era só esperar pela morte. E eu acho que isso fala muito de nós que estamos aqui, né? Antes de começar a dirigir, né, não conheço a maioria das pessoas que estão aqui, mas vejo que a maioria é 40 mais, né? 40 mais, e na década de 80 a gente já estava pensando como seria a nossa morte. E hoje a gente está discutindo nossos direitos, hoje a gente está indo para a rua, né, discutir feminicídio, hoje a gente tem aprendido outras formas de viver, hoje a gente tem cuidado da saúde de um lugar que a gente não cuidava, não olhava. E isso é de uma beleza, assim, incrível,
mesmo reforço, mesmo em meio a tanta violência, mesmo em meio a tanto caos. Mas isso também traz um refrigério, né? E a gente vê mulheres com autonomia de vida, de um modo que, inclusive, né, repensa a centralidade, né, o heterocentrismo, né, a centralidade da vida baseada numa relação, né, heteronormativa. Ai, desculpe, minha gente, meu celular caiu. Mas dentro de uma perspectiva heteronormativa, macho-centrada, a gente vê coletivos de todas as idades, em especial as mulheres com idades mais velhas, porque elas conseguem hoje, né, repensar as suas escolhas na vida. E isso é um ponto que tem me chamado a atenção. Nós temos um grupo muito interessante na universidade chamado Amoras, eu não sei se vocês conhecem, que trabalha com a saúde e com esse movimento coletivo de repensar os seus lugares e a liberdade de ser e a liberdade de existir dentro desse nosso tempo. Isso é uma coisa que eu acho que é revolucionário à medida que a gente consegue transitar entre as idades, fazer diálogos com outros grupos, né, e fazer diálogos para dentro da gente. Então, as mulheres, elas têm conseguido esse feito, coisa que os homens não têm conseguido até aqui. Conseguir chegar em casa. E isso é um aspecto interessantíssimo. A gente tem hoje um avanço muito interessante que traz qualidade de vida para as mulheres que estão envelhecendo, avanços na medicina, a exemplo da reposição hormonal com muita segurança, né? Sem aquele medo de que toda mulher que precisa fazer reposição vai ter um câncer. A gente passou uma vida, as nossas mães, as nossas avós passaram uma vida passando por situações, por contextos no processo do climatério e menopausa, tão cheio de dor, tão cheio de adoecimento por causa de uma pesquisa nefasta, né, mal avaliada, que dizia que quem faz uso de hormônio vai ter câncer. E que bom que a gente conseguiu avançar e trazer qualidade de vida para as pessoas que estão, para as mulheres e para as pessoas com útero que estão envelhecendo. A gente vê mulheres hoje dançando, a gente vê mulheres hoje procurando outras parcerias, a gente vê mulheres hoje rompendo com relacionamentos com muita toxicidade, né, que passaram uma vida toda adoecidas e conseguem romper esses relacionamentos, que é o advento do divórcio grisalho, que são mulheres que estão procurando, e isso nos aponta para essa pulsão de vida que está chegando nas mulheres 40 mais. Então, assim, eu não sei quanto tempo eu tenho mais para pontuar, mas falar de que a gente está viva, de que a gente quer viver e que no coletivo essa vida se torna mais significativa porque as nossas dores, a minha dor é a dor do coletivo, do mesmo jeito que as minhas alegrias são também as alegrias do coletivo. E isso, obviamente, sem banalizar e sem esquecer que não existe direito garantido, a gente vai ter sempre que estar construindo, lutando, né? O Ministério da Saúde agora, só para fechar, semana passada eu estava em Brasília em reunião com o Ministério da Saúde. Hoje nós passamos o dia treinando pessoas para a oferta do Implanon, né, que é um método mais seguro do que a laqueadura tubária, por exemplo, né, que era o que nos era ofertado a vida toda. O Ministério da Saúde, já agora para o primeiro semestre,
lançando, né, a política, ampliando a política de cuidar das mulheres na perimenopausa, né, no climatério e menopausa, de modo que o acesso à reposição hormonal e o acesso a tecnologias de cuidado que traga qualidade de vida, para que essas mulheres não entendam que dor é normal, que né, paralisia do ombro, da pelve, do joelho é porque está envelhecendo, que o fogacho é assim mesmo, que a dor de cabeça é assim mesmo, que a névoa mental é assim mesmo, você espera a morte chegar com isso aí. O Ministério da Saúde está lançando, né, esse outro olhar dessa população que só cresce e que é ativa, sabe? Então, o nosso corpo em atividade, a nossa liberdade no coletivo e esse processo da gente fazer isso juntas, né? Porque quando a gente se junta, a gente se fortalece, né? Tem uma frase que eu não sei de quem é, que diz assim, mulheres são como água, quando se juntam, se fortalecem. E é isso que eu queria pontuar. Como é bonito de ver esse envelhecimento que tem trazido uma outra ótica, um outro ponto de vista, de que separa um pouco ou que se distancia um pouco de uma maternidade como objetivo de vida, do cuidado como objetivo de vida, né? E desse processo de construção coletiva desse envelhecimento. Isso é muito bonito. Por fim, os homens também estão vivendo esse processo, embora com um pouco mais de confusão, porque a gente avançou na nossa reflexão, na reflexão sobre nós mesmos, mas eles também estão procurando caminhos, né? E tem surgido, inclusive aqui em João Pessoa, grupos de homens que discutem sobre isso, sobre a andropausa, sobre o envelhecimento dos homens, né? Amanhã, à noite, lá no Armazém do Campo, vai ter o grupo Avá, não sei se vocês conhecem, que é um grupo de homens que discutem, que refletem sobre essa homeridade, esse tornar-se homem, esse exercício de ser homem, assim como tem vários coletivos de mulheres, né? E é sobre isso que eu queria trazer nesse debate, olhando para o nosso envelhecimento e para acolher esse processo de envelhecimento, não como fim, mas como processo, né? Era isso que eu queria pontuar. Marisa, Elizabeth, não sei se atendeu a vocês, peço desculpas novamente por, enfim, mas João Pessoa está um caos, assim, quase que eu venho de barco. Bom, gente, primeiramente gostaria de agradecer, boa noite a todos, todas e todes. Gostaria de agradecer ao convite da professora Marísia, e, enfim, as professoras Vaglânia e Elizabeth. Vaglânia já é uma companheira que a gente já teve em alguns momentos do movimento feminista, do Fórum de Mulheres, enfim, e vejo aqui também algumas mais pessoas queridas, como a Petra, que, enfim, já me conhece de longa data. E, então, gente, enquanto professora, quando eu penso nesse tema, enquanto professora de línguas e de literatura, eu vejo, assim, que o que acontece? Eu vejo, sobretudo, a minha carreira como a minha maior das militâncias. Eu participo também de algumas atividades relacionadas de alguns movimentos relacionados à militância de mulheres trans, pessoas trans no Brasil, e estou filiada à ANPRA, Associação Nacional que luta em prol do direito da população trans, e assim, e através da militância, seja estudantil, vários espaços que eu participei, seja estudantil, seja movimentos feministas, seja movimento LGBT+, seja as entidades, organizações em si relacionadas às pautas das pessoas trans, e eu vejo assim que a academia se tornou o meu maior campo de militância, que eu, enquanto estando dentro dos marcadores sociais que eu estou, não tem como eu não levar isso para as minhas publicações, para o meu campo de pesquisa. Eu pesquisei no mestrado na Federal da Paraíba
as literaturas, a literatura da autobiografia Se Eu Fosse Pura, enfim, da Amara Moira, e que é uma amiga, também doutora em letras, militante trans, e o que acontece? Falar desse tema no mestrado foi muito importante. O meu tema de TCC no curso de Letras Espanhol, na UFPB, foi sobre personagens femininas na literatura medieval, e agora no meu doutorado eu também pesquiso sobre uma mulher medieval, que é a Santa Catarina de Sena, dentro dos campos de estudo de literatura italiana. Então, assim, ela foi uma mulher muito importante no contexto que ela estava inserida, que defendia, entre outras pautas, o direito dos pobres. Ela é uma mulher que ia consolar pessoas que estavam condenadas à morte. Ela defendia a volta do Papa a Roma, que na época o papado estava na França, e a França era o maior império. Então, assim, na época, tipo, o papado estava servindo as vontades da monarquia francesa, que era um império mais forte, né, isso no século XIV, e ela defendia, tipo, as pessoas mais oprimidas diante muitas vezes, da corrupção do clero e dos poderosos ali. Então, assim, quando eu conheci a história dessa mulher, eu fiquei muito intrigada, porque, assim, tipo, ela foi muito importante de fazer diferença no contexto que ela estava inserida, enquanto uma pensadora, enquanto uma teóloga, enfim. Então, assim, ela deixou o romance, o Diálogo de la Divina Providência, e deixou também cartas, orações, e tudo isso está hoje em dia publicado, e são textos que eu vou... o enfoque maior da minha tese vai ser esse romance, o que ela escreveu, o Diálogo, mas, assim, tem toda a obra dela. Eu vou ter que, durante o desenvolvimento dessa pesquisa, destrinchar bem. E o que acontece? Ela é uma figura política, historicamente conhecida, digamos, porque afinal ela é padroeira da Itália, tal. Mesmo que as pessoas não falem tanto, mas assim, é uma mulher que, mas ao mesmo tempo, o que acontece? Há um epistemicídio muito grande, no sentido de que, por exemplo, eu só encontrei uma dissertação sobre ela no Brasil, e enfim, então significa dizer que nos estudos, e ela poderia ser estudada em outras áreas também, como a filosofia, teologia, mas mesmo nos estudos de letras, história também, né, enquanto personagem histórica, sociologia, então, assim, mas, assim, mesmo nos estudos de letras, tipo, ela não tem uma obra estudada, como também tem várias outras mulheres medievais que escreveram obras belíssimas, obras importantíssimas, e que só agora estão começando a ser estudadas, né? Então, assim, gente, eu vejo que trabalhar a literatura dessas mulheres e falar de questões de gênero, sim, tem sido parte da minha carreira, e eu não separo, e, assim, eu acho que não tem como, pelo menos a minha forma de ver pesquisa, de separar a vivência do ativismo, da pesquisa em si. A gente sente tudo e vai vivendo e descobrindo coisas. Então, assim, gente, e agora, saindo um pouquinho do tema da minha pesquisa, e entrando um pouco, levando para a literatura brasileira, mas, assim, saindo e não saindo ao mesmo tempo, o que acontece? Uma mulher que eu acho que as pessoas... Gostaria muito que cada leitor brasileiro conhecesse, eu dizer assim, é a Cassandra Rios. Ela é uma autora que ela nasceu aqui em São Paulo, e, tipo, ela foi a autora mais vendida da América Latina, ou da América Latina, não, do Brasil, na década de 70, em meio à repressão do regime militar. Mas, assim, e ela foi perseguida, foi ameaçada, não chegou a ser presa, mas chegou a depor no DOPS, né, porque a obra dela era tida como subversiva. E, assim, ela fala principalmente, ela que era uma mulher lésbica, fala um enfoque maior em mulheres lésbicas, mas tem livros sobre pessoas trans, sobre
homens gays também, então assim, né, e ela ousou falar disso, tipo, o primeiro livro dela é de 1948, gente, então assim, né, essa mulher foi muito, então dos livros dela que eu tenho aqui, a história de Fábia, a breve história de Fábia, é um dos meus favoritos, e fala sobre uma pensão, um pensionato feminino, e tipo, como que, e, enfim, as descobertas, os amores, e blá, blá, enfim. Mas, assim, só deixar um trecho que ela, em geral, ela escreve em prosa, mas, assim, tem algumas, tanto ela tem livros de poesia, como também tem trechos de poesia em sua prosa. Então, assim, um dos trechos da obra, ela diz assim: ouço o silêncio, é uma voz calada que vai pensar. E eu descubro que a quietude é o pensamento, que nos arrasta e nos ausenta, sem nos despertar, da balbúrdia que existe no ar. O silêncio e a solidão são iguais. Somos nós mesmos perdidos dentro da gente. Então, assim, a obra da Cassandra, por ela falar de temas polêmicos, de amores impossíveis, de personagens de gênero dissidente, de sexualidades que as pessoas não queriam ouvir, nem muito menos os militares que estão ali no poder, então, assim, a obra dela era entendida como pornográfica, mas ela disse, tem entrevistas dela no YouTube, dela dizendo, olha, a minha obra, e sim, também trechos que a pessoa encontra na internet, ela dizendo colocando nesses termos, a minha obra não é pornográfica, a minha obra fala sobre o amor, acima de todas as coisas. Mas que amor é esse, né, que tipo, que é tão ofensivo para a sociedade, né, que é tão considerado de caráter subversivo. Então, assim, gente, outra obra assim que eu tenho um artigo sobre, tá já no prelo para sair, que eu acho que é uma obra medieval e que mexeu muito comigo quando eu li, chama Romã desse Lance, esse livro, essa aqui é a versão traduzida para o espanhol, mas assim, é uma obra do século XIII, foi escrita originalmente em francês antigo, e o que acontece? E é isso, né? O francês, uma língua que já foi língua universal, tal, e vai muito assim, depois que o latim foi caindo, foi a língua que tinha o maior poder, porque o inglês, na verdade, é uma língua moderna, né? O inglês antigo não tinha uma importância grande, mas, como eu estava falando também com relação à autora que eu pesquiso, esse livro não é dela, mas enfim, né? A França já foi um império muito grande, tipo, o francês também já foi uma língua bem mais valorizada. Então, o que acontece? Essa obra fala, a protagonista Silence nasce do sexo feminino, porém, devido a uma proibição do rei da Inglaterra, que as mulheres não podiam reinar, a família dela, os pais dela, o pai dela era conde, então, assim, esse conde decide criar Silence como do sexo masculino. Então, assim, durante a obra, ela assume a identidade masculina e tem vários momentos da obra que a gente fica se questionando se a identidade dela realmente é masculina ou feminina. Então, assim, fica. E quem puder ler a obra, tem até a versão dela digitalizada. Então, assim, para ver como que na Idade Média já se existiam dissidências de gênero e as pessoas já discutiam sobre isso, de alguma forma. A literatura está ali para isso. Inclusive, uma questão curiosa que não se sabe quem é o autor desse livro, mas creio que foi uma mulher ou alguma pessoa que performava o feminino de alguma forma para falar tão bem dessas questões de gênero numa obra que, enfim, né, de uma época tão longínqua, mas isso, que me impressionou bastante, e é isso, é uma obra que eu quero estudar mais adiante. Então é isso, gente, as reflexões que eu deixo enquanto pesquisadora da área de literatura, enfim, de línguas estrangeiras. Eu achei muito interessante o que você trouxe, né? É muito rico, como você está vendo, né? A questão dos diálogos múltiplos, que são lugares completamente diferentes, né? Que a gente fala, mas tem algo sempre em comum. E essa pluralidade que a gente pensa quando a gente vem aqui para a gente só conversar, é uma conversa, gente. E aí, quando você traz essa questão,
que eu vejo muito para o lado, né, da resistência e da potência. E quando você traz, assim, né, e quase que eu fiz assim, viva o SUS, então, o Ministério da Saúde, eu fiquei, eu queria levantar uma Mas bandeirinha a assim do gente SUS, pode né? dizer, viva o SUS! Viva Queria o levantar uma SUS! bandeirinha assim, né, como é importante, né, esses cuidados, principalmente, né, em todas as fases é importante, né, mas numa fase que até, vamos dizer, ontem, né, era assim uma coisa sombria, digamos assim, e hoje a gente encontra com tanta potência. Outro dia eu estava com um colega na supervisão e foi muito interessante, né, que ele dizia assim, antigamente a gente chegava no consultório, né, aí era aquela coisa da vovó preocupada com o netinho, a vovó não sei o que lá, vivendo só para aquela coisa do cuidado que ela trazia. Não, a paciente chegou 62 anos. Olha, eu descobri agora que eu quero viver, eu gosto de uma mulher e vou contar para a família toda, eu não sei no que isso vai dar, mas eu não vou deixar de viver isso, assim, sabe? Então, uma transformação assim que a gente nem imaginava, né? Quer dizer, existia, claro, nunca deixou de existir, mas a gente não podia expressar. Então, quando você traz isso para cá, né, eu vejo como isso é potente da gente pensar nas possibilidades dessa nossa maturidade, né? Eu também estou no caminho. Plena menopausa, doido, dorme, não dorme, aquela confusão toda, né? Aquele inferno que a gente está vivendo, né? A gente realmente vive isso, mas saber que a gente está caminhando, já que a gente está vivendo mais, né? Mas também viver mais, mas viver-se mais como? Aí você traz isso, a gente pode viver-se mais de outra forma. E o que eu achei bacana é que quando você traz o Ministério da Saúde, porque quando a gente fala sobre isso, Vagrana, a gente não vai viver mais, a gente sempre pensa em classe média, claro, o privilégio, como você falou, muda tudo, se a gente disser que não muda, né? De onde eu falo, privilégio, classe média, mas quando você traz o Ministério da Saúde, você fala do SUS, isso atinge outras pessoas que precisam desse cuidado, e a sociedade tem que olhar para isso, né? Então, é disso que eu queria falar de você. E da Jade, fiquei maravilhosa, assim, fiquei maravilhada com o que você trouxe, assim. Nossa, que riqueza de pesquisa, assim, sabe, encantada. E essa questão do que você fala, né, dessas mulheres que foram tão silenciadas, né, Jade? Quando a gente vê em todas as áreas, né, como você ensina, na ciência, né, no social, e você vai buscar numa fase da nossa história, né, muito difícil mesmo para quem estava, né, para uma mulher, e a gente buscar. Nós já tivemos uma aqui, né, Marisa, acho que foi a Ana Coutinho que trouxe, foi das mulheres paraibanas, não foi? Também esse resgate. Mas isso, Jade, né, isso é uma forma de resistência e uma forma de construir a nossa liberdade, sabe? Contribui muito para isso, porque parece, assim, quando a gente fala dessa questão de construção da liberdade, que isso só começou agora. Isso não é real, sabe? Quando você resgata, olha, essas mulheres aqui nessa época, sabe? Isso sempre existiu. O que está acontecendo é que as formas disso se expressar vem ganhando uma maior, né, uma maior visibilidade, vem ganhando mais força, né? Mas isso não deixava de existir, porque a gente estava nessa época, só que estava invisível, e trabalho como o seu faz com que isso emerja, né? E a gente veja essa resistência, essa construção que ela vem de muitos séculos, viu? Parabéns. Se vocês quiserem falar, outras pessoas quiserem falar. Boa noite, gente querida. Pois é, eu fico pensando que nós estamos num tempo agora, assim, que o universo feminino está mesmo em ebulição, né? Assim, eu acho que a gente está num momento de efervescência de tantos assuntos, né? Que vai da misoginia, do feminicídio, da violência, que vai da conscientização das mulheres, que vai da sororidade, que vai das questões que a Gânia colocou, né? O que o meu desejo para esse momento é com todo o aprendizado que está, né, eu acho que nós estamos num momento muito rico, é um momento muito difícil para o universo feminino, se é que já teve algum momento fácil, né, vamos dizer assim, é um momento onde as coisas estão muito reveladas, né, desveladas, né, reveladas, e o meu desejo é que esse seja realmente um caminho sem volta.
sabe assim, que é da agora para frente, agora não dá mais, não. Né? Já deu, agora não dá mais. Né? Agora não dá mais para essa piadinha, agora não dá mais para essa, agora isso não pode ser mais. Né? Agora vai ter que, leis terão que ser criadas, né? Questões terão, a gente vai ter que abordar esse assunto de uma outra forma, a conversa é outra agora. A conversa precisa ser outra. Então, meu desejo é isso, assim, que a gente não volte atrás, né? Daqui para frente. Né? Cuidar das mulheres ao nosso redor, cuidar das meninas trans, crianças trans existem, né? Cuidar, convocar esses homens, né? Convocar esses irmãos, esses maridos, esse povo que está ficando muito para trás, as coisas, né? Convocar esse povo, gente. Não dá, não dá mais para a gente seguir dessa forma, né? Agora, o mundo agora exige essa mudança, o mundo vai exigir de vocês, né? Da educação desses meninos. Eu fico vendo as coisas. Agora, né, no universo da educação, que foi um universo que eu habitei tanto tempo, né? Tantos anos da minha vida como professor, e vendo agora as pautas chegando nos currículos escolares, né? Isso é muito bom, isso é muito mais que bom, isso é necessário, né? Que isso seja levado para dentro das escolas, né? Que essa conversa seja uma conversa de dentro de escola, né? Essa história toda vivida. É um pouco isso. Estou aqui feliz de ouvir vocês, acho que, né, essa conversa é uma conversa contemporânea, é uma conversa da agora, né? É uma conversa muito emergente. Quero parabenizar aí, Sapete, querida, Clânia, Jade, né? Conhecer um pouco vocês mais. Obrigada pela oportunidade aqui. Petra, acredito que mesmo havendo anteriormente uma subnotificação, é inegável que atualmente haja uma intensificação desses casos em decorrência de um movimento misógino, né, o Red Pill. Daniel, acredito que a cultura do ódio, o acesso às armas tem potencializado esses números. Márcia, também pelo momento político vivido. Petra, o ódio é direcionado ao feminino. Daniel, um fator alimenta o outro. Elizabeth, são tantos ismos que vigoram no capacitismo, etarismo, machismo. Alguma coisa da Jade, é o quê? É aquela questão do tactica de gravação, né, Jade? De transcrição? É alguma coisa assim, aqui viva o SUS, viva o SUS, defenda o SUS. Ah, Sobre a transcrição, é algo das configurações que eu não ah, consigo tirar, enfim. Pedro, essa ação do Implanon é um avanço importante para os direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Jade trouxe de uma forma muito inteligente uma denúncia sobre o epistemicídio de narrativas femininas. Daniel, acredito que essa onda reacionária é em grande parte devido à percepção de que o avanço é irreversível. Concordo com você, Daniel. Eu acho que Márcia não tem como voltar mais, não. Não acredito nessa volta de jeito nenhum. A gente vai ter mais lutas, né? Vamos ter muitos embates ainda, mas acredito que retroceder no ponto que nós chegamos, eu acho que não é mais possível, sabe? Não tem como. Quer falar, Vaglânia? Pode falar, por favor. Eu queria, né, falar um pouco dessa ação do Implanon. Hoje a gente estava conversando lá, veja, o Brasil, o Ministério da Saúde vai disponibilizar 2 milhões de Implanon. Isso é uma ação que não tem em nenhum lugar do mundo. E isso é fruto de quê? Isso é fruto de uma luta que a gente vem tendo muito intensamente, principalmente a partir da pandemia, porque em 2020 estávamos, enquanto a maioria de nós desta sala, eu suponho, se eu tiver errado, vocês me corrijam, né? Estávamos em casa, a gente estava fazendo inserção de DIU e pedindo reunião com
o início, eu participei de uma pesquisa que estudava morte materna e Covid, a gente já sabia, em maio de 2020, que mulheres grávidas tinham maior risco de morte por Covid do que outras mulheres, e já tínhamos pedido, mandado nota, mandado pesquisa para que elas entrassem em lockdown. Isso não aconteceu, nós sabemos. E na contramão, e aí a gente teve a maior morte materna, a maior mortalidade materna desde que se começou em 97 a fazer razão de morte materna no Brasil, né? Nesse mesmo tempo, houve uma descontinuidade na oferta dos métodos, né, contraceptivos, e aí a gente tinha muita gente morrendo, muita gente engravidando no momento que não podia, que não era bom engravidar, porque as mulheres grávidas morriam mais do que as que não estavam grávidas, então não era bom engravidar. E a partir daí fizemos assim muitas discussões, claro, esvaziadas, porque não havia o interesse político, né? E quando o jogo virou com a entrada, né, desse novo governo, esse avanço do Implanon no SUS é um ganho do nosso movimento, é um ganho da luta das mulheres. A gente ainda tem uma mortalidade muito alta, a Paraíba está passando por um processo muito delicado de morte materna, e ele vem para reduzir isso. O objetivo central é esse. Nós temos no Brasil 62% de mulheres que engravidam sem querer engravidar. Essa é a taxa média do Brasil. Isso é a taxa do Brasil, certo? A gente tem aqui na Paraíba 58% de cesarianas que aumentam o risco de morte, né? Inclusive, as últimas mortes maternas na Paraíba foram em decorrência disso. Quer dizer, a última não, infelizmente, domingo nós perdemos uma mulher. Isso a gente ainda vai discutir. E o Implanon, veja, na rede privada você paga até 4.000 por um Implanon, por um contraceptivo que é mais eficaz do que a própria laqueadura. E isso chega, minha gente, lá no Rincão. Vocês têm noção que hoje foram capacitadas mais de 200 pessoas para municípios com menos de 50.000 pessoas. Então, são pequenos municípios que a gente vai lá nas brenhas fazer isso. E quem é a gente? A gente é o Movimento de Mulheres, a gente é a Universidade Federal da Paraíba, e a gente é o governo federal fazendo isso numa ação nunca antes vista. Isso é lindo de ver. Isso é lindo de ver. Uma pauta que pouco se discute e que a gente está tomando corpo disso e botando na base das discussões nas rodas de mulheres. Por exemplo, eu tenho um projeto chamado DIU na Atenção Básica, que a gente já fez mais de 1.500 inserções de DIU na Paraíba toda. A gente capacitou, a gente treinou. Do litoral à última cidade do sertão. A última cidade, sabe? Com a capilaridade em todas as regionais de saúde. E antes que alguém pense quanto que você ganhou isso é um projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba. Você tem noção do que é isso? Né? Isso é um projeto de extensão, quer dizer, é o primo pobre da universidade fazendo esse movimento. E agora está emergindo uma outra discussão, ainda pensando nessa questão da liberdade no coletivo, da corporeidade, sabe, do ser mulher dentro desse nosso universo, que é o avanço, uma discussão ampliada sobre dignidade e direito menstrual. E aí eu vou pregar a palavra da dignidade menstrual agora, sabe? A gente tem um recurso, o governo federal tem um recurso, e o recurso não chega a essas meninas. E muitas meninas não sabem como acessar, né? 50 absorventes a cada 2 meses, porque a gente tem ainda muitas meninas aqui na Paraíba, a gente tem muitas meninas que não vão para a escola porque não tem um absorvente, ou porque aquela escola não tem um sanitário adequado, não tem água, não tem papel higiênico.
E o projeto de dignidade menstrual, ele vai além da oferta do absolvente, ele leva para as escolas essas benfeitorias para que meninas não percam aula. E leva educação menstrual, que é a gente compreender, que é o professor compreender, que é nós, enquanto docentes, compreendermos que as nossas alunas que têm útero, aquelas que têm útero, elas precisam ser vistas de forma diferente ao longo do ciclo, que a gente não pode tratar uma menina que está perto de menstrual, que está menstruada na sala de aula, com a mesma condição que a gente trata o homem, que não passa por isso, né? Então, esse projeto é um projeto lindo, inclusive um curso de fácil entendimento para todas as pessoas que foi ofertado, um curso autoinstrucional sobre dignidade menstrual, para que a gente possa conversar com as mulheres ao nosso redor e para que nós, mulheres, possamos também desconstruir um conjunto de mitos e tabus em torno desse processo menstrual que nos foi negado uma vida inteira. A gente se escondeu uma vida inteira. Eu sou uma mulher de 51 anos, na menopausa, amando esse processo meu de muita criatividade e de muita névoa mental também, né? Que é um dos mais de 150 sintomas da menopausa. Mas a mim foi negado conhecer sobre eu mesma, sobre o meu sangue e olhar aquele líquido vital que escorre pelas pernas como algo que me forja como mulher também, não só, mas também. E entender esse processo, sabe? E essa iniciativa, que eu falo assim com muita paixão do Ministério da Saúde, é algo que nunca antes visto. Quem conversou, qual foi, onde? Né? Hoje, conversando com profissionais de saúde, e eles e a gente conversando com mulher, dizendo, gente, é assim, né? A gente não tem que tratar igual, a gente não tem que ser produtiva o mês todo, a gente tem que nos acolher dentro dessa nossa especificidade. E isso é muito bonito. Então, são ações que estão acontecendo, tudo junto, misturado ao mesmo tempo, porque é um grito do movimento feminista que eu acho que está sendo escutado agora, né? E a capacidade técnica também das pessoas que fazem a CGESMU, que é a Coordenação de Gestão e Saúde das Mulheres no Ministério da Saúde, que está sensível, que vem, né, dos movimentos, da pluralidade de movimentos feministas, que levou esse povo para lá, e eles estão fazendo essas revoluções. Então, isso é muito bacana, né? E pedir a vocês que divulguem. Então, em Planon e DIL tem todos os territórios do município de João Pessoa hoje, né? O projeto de extensão de atenção básica faz oferta de DIL terça e quarta-feira, terça na Policlínica do Mangabeira, quarta na Policlínica do Cristo e quinta no CRAS, na UFPB, para que as meninas, as estudantes, as professoras, as funcionárias não precisem sair da universidade para ter direito a esse acesso, né? Nós temos um ambulatório de saúde sexual lá na fisioterapia, da qual eu sou colaboradora desse projeto, que trata da saúde e dos adoecimentos sexuais de pessoas, de todas as pessoas, de homens, mulheres, pessoas trans. E a gente precisa ocupar esses lugares e levar as nossas necessidades para esse lugar, para que isso se torne uma política institucional dentro da universidade, porque é isso que a gente quer. A gente quer que os direitos sexuais, os direitos reprodutivos, em todos os ciclos de vida, sejam acessíveis à nossa comunidade ali, sabe? E é muito legal fazer parte disso, embora, obviamente, com muitas fragilidades e com muita construção, reforma, reconstrução. Mas é isso, assim, a gente tem direito a isso, a gente precisa correr e buscar isso. Então, me ajudem a divulgar esses projetos interessantes que levam essa pauta tão delicada, né? E que, quando ela não é vista, infelizmente, ela deságua nas mortes maternas, que são, em sua absoluta maioria,
de mulheres pretas e de mulheres pobres, né? Não só aqui na Paraíba, mas em todo o território. Para que vocês tenham uma ideia, de 35 mortes maternas que nós tivemos em 2025, lamentavelmente, apenas uma mulher era branca. Por essa conversa, assim, tão enriquecedora, assim, tão potente, de lugares tão diferentes, e, assim, me preenchem muito enquanto mulher. Muito obrigada a todos e todas que estão aqui. Um trecho da Cassandra Rios, que diz: já não é a própria realidade que me carrega pelas ruas da tragédia. Foi um prazer. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente.